Síntese do profeta Daniel, o item 5 do livro, o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. Estudando Daniel capítulo 5, versículos 1 a 31. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Os muros da Babilônia estavam cercados pelo exército da Média e da Pérsia, mas transpor esses muros era tão difícil que Belsazar estava festejando. Em meio a esses festejos, ele resolve mostrar a sua supremacia sobre o Deus de Israel, trazendo as peças do templo. Diz a história que a Babilônia tinha, na verdade, 3 anéis de muralhas em torno da cidade. E entre uma muralha e outra havia como que um rio, lagos, que era alimentado com águas do rio Eufrates. Então o soldado persa e da Média precisaria pular a muralha, pular dentro de um lago, subir outra segunda muralha, aí pular dentro de um lago e subir uma terceira muralha e entraria na cidade da Babilônia. E claro, com tudo isso enfrentando soldados, arqueiros, da Babilônia, e para completar, enfrentando crocodilos, animais que eram colocados ali entre as muralhas. Então era assim, praticamente impossível invadir aquela cidade. Para complicar ainda mais, diz a história também, como ele tinha montanhas artificiais dentro da cidade, ele construiu o que ficou conhecido como Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então eles tinham recurso interno para sobreviver. E diz a história que esses recursos, eles poderiam sobreviver por cerca de 23 anos. Era para o exército se cansar de cercar a cidade. Então, por isso, Belsazar, ele está comemorando, Em meio a esses festejos, ele resolve mostrar a sua supremacia sobre o Deus de Israel, porque era o Deus, vamos dizer, diferente dos outros deuses. Todos os outros deuses haviam imagens representando aqueles deuses. Então, ele certamente tomou conhecimento. Existe um povo que adora um Deus invisível, Eles se consideram como Deus supremo. Ou então, Nabucodonosor, que seria um avô de Belsazar, ele era filho da filha de Belsazar, que casou-se com o sacerdote Nabonidos. Então ele resolveu fazer algo diferente. Bom, se Nabucodonosor se submeteu a ele, eu vou desafiar ele. É o que parece que está por trás do texto. Nós não temos tudo isso descrito no texto, mas podemos sim interpretar assim. O versículo 5 diz: uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal. Quando o rei fazia a sua festa, uma escritura feita sobre o castiçal causou grande temor no rei, e seus joelhos bateram um no outro, para ver que o homem realmente estava tremendo de medo. E o rei buscou interpretação, mas ele não achava ninguém que fizesse a leitura daquela escritura. Bom, no caso de Nabucodonosor, Deus deu um sonho, lá no capítulo 2, e ele esqueceu-se. No capítulo 4, Deus já deu um sonho de uma árvore que ele não esqueceu, pastor Daniel interpretar. Já agora, ele escreve em hebraico e não terá na Babilônia ninguém com conhecimento para interpretar o hebraico. O comentário do livro prossegue. A rainha, provavelmente a mãe de Belsazar, que não fazia parte do banquete, entrou e falou ao rei sobre Daniel, o homem que poderia interpretar a escritura. Esse texto é interessante. Vamos ler Daniel capítulo 5, versículo 10, porque essa rainha, ela diz, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na sala do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente.
não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Novamente, no caso, essa segunda história, filha de Nabucodonosor, sendo a rainha, né? Ela era a esposa de Nabonidos, filha de Nabucodonosor. Ela usa uma expressão semelhante que Nabucodonosor usou, descrevendo esse Deus do povo de Israel como deuses santos. E diz: e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Ou seja, ela estaria dizendo: olha, o Deus que você desafiou, existe um homem que serve a ele diretamente. Ele, nos dias de Nabucodonosor, ele já interpretou muitas coisas para Nabucodonosor, porque ele tem o espírito dos deuses. E o teu pai reconheceu uma inteligência e sabedoria como sabedoria dos deuses. Viu que nele era algo diferente. Talvez esta mulher, ela tenha presenciado algum momento na vida de Nabucodonosor, provavelmente até quando ele vivia como animal e se recuperou. Pode ser, nós não temos uma comprovação, mas ela demonstra um conhecimento de tudo que aconteceu com Nabucodonosor. E ela agora descreve para esse homem, para ele poder entender a que Deus que ele desafiou, tá ok? E Daniel, quando ele entra na presença do rei, ele vai também descrever tudo que o rei havia feito e o que Nabucodonosor, como ele havia se comportado diante desse Deus. Então eu quero ler do versículo 18 ao 21 com vocês, que diz: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência, já dizendo: olha, tudo que você está herdando, né, no caso, veio através desse Deus Todo-Poderoso que permitiu que Nabucodonosor se tornasse o rei do mundo, tá ok? O governador do universo. E quando ele é chamado de pai de Belsazar, essa expressão era comum. Todos os descendentes de um rei, né, eles eram chamados de filho daquele rei, como Jesus, que é chamado filho de Davi, ok? Então, Belsazar, ele não era filho direto de Nabucodonosor, ele era neto de Nabucodonosor, ele era filho da filha de Nabucodonosor. Versículo 19: e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ou seja, Daniel relata, teve um momento que o rei Nabucodonosor se tornou soberbo, e naquele momento esse Deus Altíssimo puniu ele. Versículo 21, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montesas. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer substitui sobre eles. Então Belsazar, ele tinha no seu nome a figura de Bel, aquele que era para os babilônios o grande Deus, né? E ele agora toma conhecimento que o maior imperador da Babilônia, o seu avô, ele passou a reconhecer esse Deus como Deus Altíssimo, como o maior dos deuses, ou como o único Deus, como nós podemos interpretar em Daniel capítulo 4. Quando chega no versículo 23, Daniel diz: te levantaste contra o Senhor do céu. Quando Daniel interpreta a Escritura, inicia declarando que o ato de Belsazar trazer os utensílios do templo era afronta ao Senhor do céu.
O título Senhor do Céu ou Deus do Céu é o mais utilizado por Daniel para descrever a Deus. Então tem diversas referências e ele escolhe esse título para declarar, olha, os magos aqui da Babilônia, eles consultam as estrelas, eu consulto o Deus das estrelas, e ele se tornou chefe de todos esses magos. No versículo 25, diz a escritura, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E Daniel, claro, por ler hebraico, ele terá também que interpretar, aí pela iluminação de Deus, o significado de cada palavra dessa. O termo Mene deriva do hebraico e significa contar. Daniel interpreta que o reino de Belsazar foi contado e decretado o seu fim, porque estava escrito que contar. Então, ó, a primeira palavra ali significa que o teu reino foi contado e foi decretado o seu fim. O termo tekel deriva do hebraico e significa pesar ou avaliar. Daniel interpreta que o reino de Belsazar, que Belsazar foi pesado numa balança e o resultado foi negativo. Ele estava em falta ou foi achado em falta. Na balança de Deus, o rei não possui valores morais que possa equilibrá-la, porque essa balança, claro, está ligada a valores morais. Ele havia decidido zombar do Criador, e essa é uma falta grave. O termo Parzim deriva do hebraico e significa dividir. Daniel interpreta que o reino babilônio seria dividido entre os medos e os persas. Foi dividido e foi dado aos medos e persas. É chamado de medos e persas porque foi uma aliança de países. A Média é um país, a Pérsia é outro. Eles se uniram para lutar contra a Babilônia. Jeremias anunciou a queda da Babilônia. Quando ele fez isso, deve ter causado riso em muitos. Por quê? No período que Jeremias profetiza, a Babilônia era a maior potência do mundo, havia dominado a todos. O Egito não ousou desafiar mais a Babilônia, chegou a ousar desafiar ali perto de 605, 609 a.C., quando Josias foi até morto pelo faraó Neco, e o faraó Neco teria ido em encontro ao restante dos assírios, uma parte do exército que fugiu. O faraó Neco teria ido, segundo a história, se unir a eles para enfrentar Nabucodonosor. Ele venceu ali ao mesmo tempo os assírios e o Egito. Os assírios tinham fugido porque Nabucodonosor já tinha invadido Nínive. Então Nabucodonosor era naquele momento o grande rei e a Babilônia era a grande potência. Anunciar a queda deles era algo que causava descrédito nas pessoas. Os estrategistas chegavam a considerar intransponíveis os muros da cidade, mas a queda aconteceu. Ciro, o imperador persa, conseguiu desviar o curso do rio Eufrates e assim conseguiu derrubar a cidade em um tempo espantoso, uma noite. O próprio Nabucodonosor, quando ele cercou Jerusalém, ele levou 2 anos cercando Jerusalém. No ano 586 ele conseguiu destruir Jerusalém, mas ele chegou lá no cerco em 588, são 2 anos de cerco. E como que a Babilônia cai em uma noite? Por quê? Porque eles não estavam prevenidos, não acreditavam numa invasão, estavam festejando e acabaram que foram surpreendidos, e assim a cidade da Babilônia caiu em uma noite.